tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu dei uma sumidinha aí, semana passada não gravei nenhum vídeo, mas hoje a gente tá de volta. Eu quero primeiramente agradecer a cada um que se inscreveu, cada um que tem feito parte aí junto comigo nesse canal. Quero você que tem se achegado agora, se inscreve aí, ative a notificação do sininho para que toda vez que um vídeo novo sair no ar você possa ser avisado e possa nos acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muito pouco se fala. É um tema que tenho certeza que você quase não deve ter ouvido falar. É sobre o suicídio. Eu quero mostrar alguns fatos para vocês entenderem como é um assunto muito sério e que deve sim ser falado. Hoje a gente vai aprender um pouquinho como ajudar essas pessoas. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas se mataram em 2012. Ou seja, se a gente fizer uma continha aí básica, dá uma pessoa a cada 40 segundos. Imagina hoje em 2020, o quanto esses dados não devem ter aumentado. E eu queria que vocês pensassem no que a gente tem feito para poder ajudar essas pessoas. Porque se 800 mil pessoas se mataram, foram 800 mil pessoas que não encontraram ajuda com ninguém. E vocês vão entender o porquê um pouquinho mais à frente. Também vale falar que as mulheres são as que mais pensam em se matar. Mas os homens são os que chegam propriamente no ato. Eles têm a coragem de ir e fazer. As mulheres ficam só no pensamento, a maioria, A maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. E percebe que ocorre também em países que não adotaram a prevenção. Se os países tivessem adotado a questão da prevenção, talvez os dados não seriam tão alarmantes, tão grandes como tem sido. Tentar explicar o suicídio permite analisar a situação de desespero e dor que o sujeito se vê acometido no seu aparelho psíquico. Então, assim, a pessoa está tão com a sua cabeça cheia de medos, temores, pode ter sido um luto, uma perda, a falta de alguém, pode ser depressão, pode ser, gente, várias situações que levem uma pessoa a decidir tirar a sua própria vida. E isso é muito triste, porque aí ela é incapaz de processar aquilo que ela está vivendo, ela não consegue ajustar, ela não consegue colocar em ordem e olhar para frente e conseguir avançar, ela não consegue sozinha, ela precisa de uma outra pessoa. Só que muitas das vezes ela não consegue entender que ela tem alguém do lado dela que pode ajudá-la. E aí, onde se matar acaba sendo a única solução. Cazorla, que publicou um livro sobre suicida, ela fala muito sobre suicídio, e ela fala que nem mesmo suicida procura a morte, e sim outra vida fantasiada em sua mente. Então, essa pessoa que tem o desejo de se matar, ela tem na sua mente uma vida fantasiada, de que se ela tirar a sua própria vida, vai ser melhor do que se ela continuar vivendo, do que ela continuar na situação que ela se encontra hoje. Ou seja, é uma tentativa de fuga, é uma tentativa de dizer, talvez se eu me matar, vai ser muito melhor do que a vida que eu estou levando hoje. E a gente sabe que, gente, não vai ser melhor do que a vida que ela tem levado hoje. É aí que nós podemos entrar. É aí que o governo deveria entrar com promovendo muitas ajudas, nos postos, através de ajudas com famílias, ajudas psicológicas, psiquiatras. Só que muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. Mas se nós conseguimos identificar, nós como pessoas, alguém que está do nosso lado, que tem sofrido, que sofre de depressão, está sofrendo um luto, uma pessoa que não consegue raciocinar aquilo que ela tem vivido, e aí a gente consegue olhar para essa pessoa e perceber
que ela está desesperada por dentro, mas ela não sabe como fazer, eu posso oferecer ajuda. Eu posso indicar talvez um psicólogo para ela, posso encaminhá-la para um psiquiatra, ou até mesmo, muitas vezes, eu não preciso fazer isso, né? Eu posso somente ouvi-la e entender o que ela está passando. Porque Freud fala que a cura vem pelo falar. Então, talvez ela falando, ela vai conseguir assimilar aquilo que ela tem vivido. E que muitas vezes, por não falar, por ficar escondido no seu próprio mundo, ela não consegue assimilar, ela não consegue perceber a situação que ela se encontra. O Conselho Federal de Psicologia deixa uma importante ressalva sobre a importância da conscientização. Eles falam, vale lembrar que para prevenir o suicídio ou promover a vida, não precisa tocar diretamente no assunto do suicídio. Você não precisa falar sobre o suicídio. Trata-se apenas de promover ou valorizar entre as pessoas a questão da vida. Então, se você percebeu, você consegue perceber que aquela pessoa tem vivido alguma situação. Muitas vezes pode levar ao suicídio, como não pode, mas aquela pessoa precisa de ajuda. E se você conseguir fazer ela olhar e perceber que a vida é muito mais do que aquilo que ela tem vivido, talvez ela consiga sair dessa situação. Ela consegue tirar essa vida fantasiada que está dentro da cabeça dela de que é melhor ela se suicidar. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é valorizar o outro, valorizar a família, valorizar o ouvir, porque muitas vezes a gente só quer falar e não deixa o outro falar. E o outro está desesperado por falar e ele não consegue falar, porque muitas vezes a gente não deixa. Então, é deixar o outro falar com atenção, é ouvir com atenção, é olhar o coração do outro, escutar o pedido de socorro, muitas vezes escondido no silêncio excessivo, na ausência constante, na dor de um olhar perdido. Então, se a pessoa está perdida, ela está sem direção, ela está sem caminho, ela não sabe para onde ir, né? E muitas vezes a gente pode direcionar esse caminho. Eu posso ajudar essa pessoa a se ajudar, né? É isso que importa, é valorizar a vida. É preciso falar que a vida continua e ela não vai parar ali. Então, ou seja, a conscientização pode partir de mim. Se eu estou consciente de que isso é muito mais alarmante e de que pode ter uma pessoa do meu lado que precisa de ajuda, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou ajudar? Pensa nisso, gente, os dados são alarmantes, são 800 mil pessoas por ano, isso em 2012. Ainda mais agora nessa situação que a gente vive de calamidade pública, onde muitas pessoas estão trancadas em casa, muitas vezes sem ter com quem falar. Então, às vezes, você que está aí com seu parente, você que conversa com seus amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp, por telefone, perceba se essa pessoa precisa de ajuda e ofereça ajuda. Lembre, porque às vezes a pessoa só precisa ser lembrada de que vale a pena viver, né? E de que essa ideia de fantasia que tem na cabeça dela não é melhor do que se ela viver. Se ela descobrir o prazer de viver, ela vai querer continuar, né? E você acabou de ajudar alguém a ser feliz, um pouquinho mais feliz, alguém a sair de uma situação de risco, né? Então, a ideia hoje era a gente falar um pouco sobre isso e trazer para vocês essa conscientização de que a gente não precisa esperar do Estado, a gente não precisa esperar do nosso governo, a gente não precisa esperar por ninguém. A gente pode fazer a nossa parte, né? Eu posso fazer a minha parte, estar mais atenta a quem está ao meu redor e ajudá-lo a entender que a vida é muito melhor do que se ela matasse, do que se ela decidisse tirar a sua própria vida. Então, cada um pode fazer a sua parte.
É preciso falar que a vida continua sempre. Vamos sempre lembrar disso, tá bom? Não quero me estender mais, porque a gente já falou bastante aí. Pensa um pouco naquilo que a gente conversou. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar sobre isso comigo, se você estiver passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, conhece alguém que precisa de ajuda também, pode me procurar, eu vou tentar te ajudar, repassar para as outras pessoas que podem ajudá-la de alguma outra forma. O importante é a gente sempre estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.